Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem tá entrando na live. Hoje a gente vai falar sobre FeLV, que é a leucemia felina. A gente convidou a doutora Renata Parmegiani para participar com a gente e explicar um pouquinho mais. Eu tô só esperando a doutora entrar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu faço parte da equipe Qualivetes. Eu trabalho com as meninas no administrativo. Oi, boa noite. Oi, boa Tudo noite, bom? doutora. Tudo bem? Tudo Tudo bem? certo. Então, doutora, você quer se apresentar antes da gente começar? Bom, eu sou a Renata, eu trabalho com clínica cirúrgica de cães e gatos e há 6 anos fiz a especialização em medicina felina, por qual eu me apaixonei, né? Os gatinhos roubaram meu coração, nada contra os cães, eu amo eles também, atendo, sou super fã, mas a minha especialização foi com os nossos felinos, que eu brinco que são ETs, que vieram ao mundo para atormentar a medicina veterinária e aqueles malucos que tentam ser especialistas. Então, eu atendo em domicílio, né? Tenho a página profissional da Vetlux, onde que faz pouco tempo que eu fiz a página, né? Tenho agora uma equipe cuidando disso, porque eu realmente com marketing digital sou péssima, cada um na sua área, né? E então, aos poucos, estou postando todos os clientes e né, como é que eu trabalho, como é que funcionam os atendimentos. Também atendo como especialistas em algumas clínicas em São Paulo, parceiras. E basicamente é isso. Estou formada há 12 anos, Sim. linha. A make ajuda um pouco a cobrir as rugas. E espero ajudar de alguma forma aí em relação a tirar as dúvidas, né, do pessoal em relação hoje à FeLV, que é um tema tão polêmico e tão Sim, problemático aí hoje na nossa atualidade. com certeza. E, doutora, o que seria FeLV? A FeLV é uma sigla, né, que na verdade é um tipo de retrovírus, né, e onde o nome mesmo é leucemia felina, né. Isso há muitos anos atrás foi denominado porque um dos grandes problemas da FeLV, dentre inúmeros que ela causa, é porque é um retrovírus que acaba predispondo a formação de linfomas, que é um tipo de tumor, e as leucemias, né, que também é uma parte oncológica, né? Todo mundo faz muita confusão, porque quando a gente fala, o seu gato tem leucemia felina, né? Tá com FeLV. E o pessoal lembra da novela da Carolina Dickmann, né? Que ela tinha leucemia. E fala, nossa, mas como assim? Meu gato tá com câncer, né? E como assim é um vírus? Então faz um pouco de confusão aí na cabeça da galera. Na nossa também, gente, FeLV é uma confusão na cabeça de todo mundo. É um vírus que a gente estuda, lê trabalho, cada ano sai um guideline diferente, mais informação, e cada vez a gente aprende mais com o vírus e vai descobrindo que ele é um vírus danadinho, que a gente ainda está engatinhando, apesar de todos os esforços científicos, a gente ainda engatinha perto dele, né?
Então, é por causa disso o nome da leucemia, acredito eu. Até onde eu sei é isso. E sendo um vírus, como que é a forma de contágio? Olha, o principal contágio é por contato direto, que a gente fala, né? Então, por meio da saliva, é uma das principais formas de contágio, né? Assim, aqueles gatinhos que lambem todo mundo, né? Nas colônias ou em casa mesmo. Então, tem essa troca de secreções, né, nasais, quando alguns gatinhos também têm algumas, além da leucemia, tem algum tipo de herpes virose, vai ter alguma clamídia, vai ter alguma das questões do complexo respiratório felino. Então, animais têm muita secreção, os gatinhos têm muita secreção nasal, ocular, e o outro amiguinho, né? O outro gatinho vai lamber e tal. Então, essa é uma forma de contágio. Tem a forma transplacentária também, então tem esse tipo de contágio também, que a gente acaba hoje. Tem alguns trabalhos que falam que a forma transplacentária não é tão evidente, né? Não é com tanta. Não é sempre que passa, né? Mas existem outros que provam que sim, depende. É que assim, a FeLV ela tem vários subtipos, né? Tem o tipo A, tipo B, tipo C. Então, depende do tipo, também tem uma questão da virulência, né? Então, tem tipos mais virulentos, tem tipos menos virulentos. Então, isso também acaba interferindo no contágio. Mas a grande questão o contágio pela saliva, né? Então, potinhos, né? Gatinhos que bebem água todos no mesmo potinho, comem todos juntos, né? Assim, não tem como. Quem tem mais de um gato sabe que eles se lambem, eles comem junto, eles bebem água no meio. Não comem junto, né? Porque o gato precisa cada um do seu Sim. potinho. Peraí, eu não quero deixar nenhuma confusão aí na cabeça dos nossos clientes e das pessoas aí que estão nos assistindo. Gatos precisam cada um do seu potinho, tá? Mas o que eu falo é que eles estão compartilhando isso. A palavra me faltou aí. Quando eles compartilham o mesmo ambiente, né, o mesmo local, eles dificilmente você vai ter um animal que é FeLV positivo junto com outros que vão ser FeLV negativo, né? É bem difícil. Tá. E tem alguma faixa etária que tem uma predisposição em contrair a FeLV ou não? A vida inteira, todos os gatos vão estar. Fugiu a palavra, mas tipo, a vida inteira, todos os gatos vão Ah, estar predispostos a contrair a sim. FeLV e desenvolver. A vida inteira, gente. Gatinhos, a vida inteira estão predispostos, desde que eles entram em contato, né? Eles entrem em contato com a FeLV, né? Com o vírus. Se eles não tiverem imunizados, né? E mesmo com a imunização, que quer dizer o quê? Mesmo com a vacina, eles podem, mesmo assim, contrair o vírus da FeLV. Então, a vida inteira, tá? Óbvio que o período que eles mais podem ter essa contaminação, né, serem positivos para a FeLV, é o que a gente mais vê, são os gatos jovens, né? Até porque quando a gente é pequenininho, né? Então, os nossos gatinhos, bebês, cachorrinhos, todo mundo na primeira fase de vida, a imunidade ela está se formando, né, gente? A gente tem que lembrar que os nossos pacientes pediátricos, eles são iguais aos nenéns, né? Então, eu brinco que os filhotinhos, eles são iguais aos humanos, né? Que fica mais fácil do pessoal fazer a analogia. Eles só são mais peludos e andam de quatro. De resto, imunologicamente, é muito parecido, né? Então, a gente tem que entender que esse sistema está se formando para tudo. Em toda essa parte imunológica, eles não têm uma resposta eficaz. Ele está formando, né, a sua imunidade celular, humoral. Existem vários tipos
de imunidade. Então, ele está sendo apresentado a um novo ambiente. Então, a gente tem essa contaminação, como o vírus, esse é um retrovírus muito... ele acaba debilitando muito o sistema imunológico desse animal, ele vai atingir muitas vezes a medula, né, onde a gente tem ele faz a destruição de toda a parte de hemácias, principalmente, né, mas ele interfere na parte dos linfócitos, dos leucócitos, né, toda a parte hematopoética, né, que a gente fala. Então, assim, é bem importante a gente tomar cuidado nessa fase, principalmente, porém, gatinhos adultos também se contaminam, tá, gente? Então, assim, aqueles gatinhos que vão dar uma voltinha, né, que todo mundo fala, deixa, ele tem que ser livre, né? Gato gosta, né, disso, a gente não pode interferir nessa liberdade do felino e tal. Eles podem se contaminar. E hoje a gente tem que lembrar que o Brasil ele se equipara a alguns países do sudoeste da Ásia e da África, né, em relação à contaminação da felve. Né? Hoje o Brasil, ele está na contramão do mundo. Então, enquanto a grande maioria dos países, tirando esses que eu falei, eles estão com mais ou menos uma taxa de prevalência da felve de 1 a 5%, o Brasil ele está na faixa dos países que tem de 12 a 25% de animais infectados com a felve. Então, isso é uma discussão hoje muito grande entre o grupo de medicina felina, né? Porque assim, é o que a gente sempre fala, o que a gente está errando, né? Por que os nossos gatos estão infectados cada vez mais com a felve? Mesmo a gente cuidando, a gente passando informação. Então, hoje a felve não é um assunto mais desconhecido, né? O nosso Papa, que é o Valdo, o Dr. Arquivaldo, ele fala que ele acompanhou muito essa evolução da felve, né? Que antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente falava muito da FIV, que era a AIDS, é a AIDS, né? Felina, e era a grande quantidade de animais que eram diagnosticados. E hoje a gente não vê tanto, né? E a gente vê, sim, animais cada vez mais positivos para a felve. Então, a felve é uma doença que está crescendo muito. Então, um dos temas da discussão do último congresso que eu participei é onde nós estamos errando. Né? Porque os veterinários são responsáveis também nesse aumento de casos de felve, né? Além dos tutores, lógico, a gente não carrega essa culpa sozinha, mas assim, o que a gente está fazendo, né? Para que esses animais cada vez mais entrem em contato com esse vírus, cada vez mais se contaminem, porque lembrando, gente, a felve não tem cura, né? Dependendo de qual estágio que o animal está, né? A gente consegue fazer um certo controle, né? Depende por um certo período, tem inúmeras coisas que acabam dificultando e deixando a felve uma doença muito personalizada, né? Então, cada gatinho vai ter uma resposta a essa doença, o que faz com que a grande maioria, infelizmente, tenha a fase que é a progressiva, né, que é a fase real da doença, e que o grande problema é que a gente diminui a expectativa de vida, né? Isso é claro, independente da fase, independente se o animal vai desenvolver a doença, né, da fase progressiva, que a gente fala, que é a ativa, com 6 anos, 7 anos, ou quando filhote, ou quando 2 anos, enfim, independente da fase que ele realmente desenvolva a doença, ele vai vir a óbito, né? Ou ele vai culminar para o óbito, né, para o falecimento, devido às outras doenças que a felve predispõe, né? Então, a que a gente mais vê é a anemia. E é uma anemia que não tem regeneração, né? Não tem cura. A gente, inclusive, entra com os hormônios, entra com vitamina, reza um pouquinho, mas o que a gente faz muitas vezes é a transfusão.
para dar qualidade de vida para aquele paciente, para que ele melhore a condição da anemia, mas, assim, não tem uma cura, né? Então, esse animal, assim, a FeLV, esse animal vai virar óbito em qualquer momento, né? Então, a grande preocupação hoje é que a FeLV, ela realmente, ela acaba com o prognóstico de vida, a expectativa de vida desse paciente, né? Então, é um paciente que vai viver menos, vai ser um paciente que vai viver com pouca ou nenhuma qualidade. Às vezes eu atendo, não eu, mas assim, não só eu, mas os outros colegas, né? E a gente vê pelos trabalhos também, atendemos gatinhos FeLV positivo na fase progressiva, com 3, 4 meses, que eles chegam a 8 meses de vida com muito esforço, né? Então, assim, poxa, é um vírus que a gente tem que colocar a mão na consciência e começar a se posicionar em relação a isso, né? Aqui a gente precisa evitar que os nossos gatos tenham a FeLV, porque uma vez que eles sejam portadores, não tem, assim, a gente não tem uma medicação, seja ela alopática ou complementar, que destrua o vírus da FeLV, né? Então, é a grande questão, né? E como forma de prevenção seria só a vacina e evitar o contato de gatos sadios com gatos portadores do vírus. Não teria A uma gente tem. outra forma. Não, na verdade, sim. Realmente, a grande questão é que, né, a melhor forma é a prevenção. Então, em doenças que a gente não tem uma cura, a melhor coisa é a prevenção, tá? Em qualquer doença. A FeLV é mais uma delas. Então, hoje a gente tem a vacina, né? Nós temos 2 marcas no Brasil. Temos que lembrar sempre que a vacinação é um ato médico, tá? Por quê? Porque o veterinário ele vai saber se aquele animal pode tomar a vacina, qual é a fase que ele vai tomar a vacina, né? Como vai fazer esse protocolo vacinal para aquele gatinho, né? Então isso é bem diferente, porque nós temos outras doenças, né? O complexo respiratório felino, que também é super importante e a gente precisa vacinar os nossos pacientes, né? Principalmente na primo vacinação que a gente fala, que é quando eles são filhotinhos, mas também quando eles são adultos. Então, óbvio, é o que a gente fala, cada caso é um caso, difere um pouquinho da vacinação em cães, que tem um protocolo um pouco mais engessado, né? E na medicina felina a gente tem várias opções, e por isso que ele tem que ser um ato médico, porque o veterinário ele vai avaliar qual o risco desse gatinho, qual vacina ele tem que tomar, o que é ideal, né? Mas num modo geral, a gente tem a vacinação muito efetiva, mas ela é a nossa grande arma contra a FeLV hoje em dia, além de manter os gatos indoor e separar os positivos dos negativos. A FeLV ela é uma doença muito complexa e ela tem várias fases. Eu não sei se alguém perguntou ou se eu estou me adiantando aí, porque eu sei que você tem uma lista de perguntas, Não, pode mas falar. a Só FeLV ela antes tem de, 3 de fases. avançar um pouquinho, desculpa, te cortei. Antes de Imagina, se não avançar, pergunta. o reforço da vacina da FeLV, na verdade da vacina que não é só da FeLV, né? Ela é anual, como o dos cães, ou ela tem um protocolo diferente? Ou depende, como você falou, do protocolo do veterinário? Então, na verdade, saiu um guideline agora em 2020, né? Ele fresquinho, saiu agora em junho, tá? Onde ele vai pelas associações americanas, né? E qual que é o protocolo, o que a gente deve fazer, não só para a vacina da FeLV, mas como para as outras vacinas também, para as outras doenças, tá? Em relação à FeLV, o que a gente tem nesse guideline que reuniu vários trabalhos científicos sérios de pesquisadores para determinar que é assim que os guidelines surgem, né? Não é que é do além ou porque eu estou falando, tá, gente? Realmente isso é estudado, né? E comprovado por vacistas e pesquisadores da área, onde a
vacinação da FeLV, ela entra hoje como a primo vacinação. A gente não fazia antigamente. Por quê? O que se vê muito hoje, principalmente no Brasil, né? A gente tem que tentar, muitas vezes, como em qualquer vacina, mas a gente tenta, muitas vezes, é aquela famosa imunidade de rebanho, que tá todo mundo falando tanto, né? E significa isso? Significa que se vários indivíduos tomam, você não necessariamente precisa vacinar esses indivíduos várias vezes a vida, mas o importante é você vacinar uma quantidade maior de mais. Por quê? É que assim, aqui na live fica difícil mostrar, mas tem até um desenhinho bem de pessoas, né? Que aí é um desenho humano. Mas várias pessoas contaminadas com o vírus, né? E aí sem uma população onde ninguém tem proteção contra esse vírus, né? Sem vacinas. Quando a gente começa a vacinar vários indivíduos, esse vírus ele não consegue chegar em todo mundo, né? Então você tem a famosa imunidade de rebanho, porque você vacinando uma quantidade maior de pessoas, você faz com que aquela pessoa contaminada, ela não em todo mundo, né? Porque as outras pessoas que têm uma respirológica, que isso também difere muito, né? A gente sempre precisa, a gente vacina e a gente precisa esperar a resposta imunológica desse paciente também, né? Mas a gente consegue controlar, é uma forma de controlar esse vírus em menos indivíduos, né? Então você não chega em todo mundo, por exemplo, que não pode tomar vacina. Nem todo mundo, todo animal pode tomar vacina, né? Animais às vezes muito debilitados ou que já tem, a gente não pode vacinar, né? Então, para mim deu uma travada. Pra mim travou também, eu não consegui pegar a última parte. O pior que eu parei, eu vi que eu parei num... Não, Charlie. Ixi, voltou? Não, você tá travada pra mim. Aí eu não sei se eu tô travada ou se você tá travada. E agora? Tudo certo? Voltou? Charlie, nós temos um visitante, né, filha? A mamãe tá, né, o quê? Tá ocupada agora, tá bom? Você vai pra lá. Ela é enorme. É o meu menin-lata. Nossa, ele é muito grande. Voltou? Eu acho que o pessoal tá dizendo que eu tô travada. Tá travando um pouquinho, mas acho que agora não. Talvez Voltou. não. Acho que voltou. Voltou. Bom, enfim, então realmente a gente precisa tentar essa vacinação de rebanho, né? O que a gente tenta com todas as vacinas e principalmente a FeLV, tá? O que a gente faz, então, hoje o protocolo? A FeLV ela precisa começar com mais de 8 semanas, né? Do animal. A gente precisa fazer uma segunda dose, então você faz uma primeira dose da vacina de FeLV com mais de 8 semanas, você repete a segunda dose com intervalo de 3 a 4 semanas, e aí depois você faz essa vacinação com um ano. Você repete esse animal com um ano, tá? É isso que tem que fazer. Aí você vai ver qual protocolo você escolher. Hoje nós temos 2 empresas no Brasil que têm as vacinas para FeLV, né? Hoje a gente tem, aqui no Brasil a gente tem, que é a mais conhecida como aqui, com as outras cepas que a gente pode imunizar, como o herpes vírus, clamídia, calicivírus, né? Então a gente faz a quíntupla, né? E aí nessas 2 marcas que nós temos no Brasil, depende, tá? Então tem uma marca que você tem que fazer vacinação anual e a outra marca recomenda que você pode fazer depois desse protocolo a cada 2 anos. Mas isso também interfere muito no risco desse paciente, né? Então é isso que a gente tem que lembrar. Então é um paciente que vai dar voltinha, é um paciente que é semi-domiciliado, que eu falo, é um paciente que tem contato com outros gatos, é um paciente que onde o tutor faz.
né? Sei. Então é isso que a gente tem que sempre pensar, né? No risco. Ele vive em colônia, ele veio de gatil, enfim, a gente sempre tem que pensar o fator de risco que a gente fala, né, desse paciente. E aí sim, não só para a FeLV, escolher o protocolo vacinal ideal para esse animal, né? Então, se a gente vai fazer uma tríplice, se a gente vai fazer uma quádrupla, né? A gente, na verdade, tem que saber hoje, o que a gente sempre fala, é que os veterinários eles têm que saber com que eles estão trabalhando, né? Nós temos excelentes vacinas no Brasil, de marcas diferentes, e elas nem sempre são iguais. Então, a gente tem que entender, né, qual tipo de vacina tem, qual que vacina você está usando, se é inativada, se é atenuada, né? Quando você vacinou ou quando você recebe esse animal, o que foi feito com ele, né? Quais vacinas ele tomou, qual foi a data exata. Isso também é muito importante, a gente saber, o protocolo vacinal que foi feito foi esse? Então tá, então a gente vai adequar né, a sua nova realidade. Às vezes eu tenho vários pacientes que eram estritamente indoor e com a pandemia, por exemplo, foi para o interior e não conseguiu confinar o gatinho que era estritamente indoor. Então, também isso aconteceu e acontece na vida das pessoas, né? Então, é mais uma questão que a Eu tenho gente um assim, bate hoje. A gente bate hoje na tecla de começar e fazer a primovacinação com a quíntupla e proteger contra a FeLV hoje, que é coisa que a gente não fazia muito antigamente. Antigamente, eu falo, até 2 anos atrás, né? A gente não fazia muito isso, porque assim, por exemplo, a minha realidade de São Paulo, né? Então eu atendo praticamente todos os meus pacientes são indoor, então são pacientes que não têm acesso a outros animais, vivem num ambiente estritamente controlado, né, com tutores extremamente informados e capacitados e tem um ambiente cat-friendly, então são animais que não têm estresse, que comem uma boa alimentação, então tem uma boa nutrição. Então, assim, você pensando nesse grupo de pacientes, você acaba optando por vacinas que realmente eles precisem, faz um intervalo maior muitas vezes, né? Então, é muito complicado você falar, não, a gente agora vai fazer só a quíntupla, né? E eu não estou falando que tem que fazer só a quíntupla hoje em dia, né? Até porque esse guideline, para quem tem curiosidade, né, quem é veterinário que está assistindo, mudou muito até o nosso protocolo vacinal com a tríplice e a quádrupla, tá? Então, por exemplo, agora hoje o novo guideline fala que a gente tem que vacinar com 16 semanas também, entendeu? Coisa que a gente não fazia. Então, assim, a vacinação, ela é um ato médico, né? E a gente tem que entender que vacinar não é o mesmo que imunizar. Então, não quer dizer que você vacinou esse paciente que ele tá livre da doença. Também tem muito isso, né? As pessoas acham que vacina e falam, então tá bom. Agora tô vacinado, posso sair e não vou me contaminar. Então, é o mesmo acontece com o meu animalzinho, né? Não é assim. Mas o protocolo, eu acabei me estendendo, o protocolo de vacinação hoje para a FeLV é esse. Tá. E a Ju fez uma pergunta aqui, que é o que você diria. Calma aí. O que você diria para quem evita vacinar pelo receio de sarcoma vacinal? Então, o sarcoma vacinal, na verdade, a gente já nem usa muito esse termo, né? Hoje a gente sabe que o sarcoma, ele é um tipo de tumor, ele pode ocorrer com qualquer aplicação que a gente faça no animal, tá? E a gente tem estudos que mostram que às vezes o animal recebeu uma aplicação de uma medicação, e ele foi desenvolver o sarcoma 10 anos depois, tá? Então, é muito complicado. Isso virou meio que um mito, né? Porque antigamente se achava, os trabalhos mostravam que
o sarcoma aparecia justamente no lugar de aplicação da vacina. A gente via muito isso com a vacina da raiva, que é uma vacina que tem adjuvante, né? Então, novamente, a gente precisa saber com que tipo de vacina a gente está trabalhando, né? Aquela questão de atenuada, inativa. Então, cada tipo de vacina vai ter alguma substância, né? Então, por exemplo, o adjuvante, ele é uma substância que faz com que o corpo faça uma reação local e é utilizado em vacinas inativadas, né? E aí, assim, essa reação local pode, né, por todo o processo inflamatório que ele causa, que tem que causar, porque a ideia é que você, quando receba a vacina, o sistema imunológico fala, então, né, tô aqui, vem criar célula de defesa contra mim, entendeu? Para que na hora que você realmente seja exposto àquele antígeno real, né? Porque a vacina nada mais é do que você mimetiza uma infecção, né? Para que seu corpo tenha imunidade, tanto celular quanto humoral, que são 2 tipos de imunidade, mas enfim, resumindo, para não ficar muito técnica e eu não me empolgar muito, que você consiga responder. Você ficou, por exemplo, fiquei gripado. Você tem imunidade lá, falar, peraí, gripe, você não vai passar de uma gripe. Você vai ficar aí uma coisinha leve, tranquila, entendeu? Não vai perturbar. Então, né, mais ou menos isso. Tá? Então, a gente não estou dizendo que não tenha sarcoma e ainda é induzido por vacina, mas isso, ele é bem pequeno, a porcentagem é bem pequena e não é sobre só a vacina. Então, a gente sempre tem que balancear riscos e benefícios e o benefício da vacinação, ele é superior, bem feito, bem realizado, né? É superior à incidência de sarcoma. Certo. A gente também escuta muito falar sobre vacinar na cauda ou vacinar na parte que tem mais pele, caso aconteça alguma coisa, para ser mais fácil. Mas eu acho que é Então, complicado. é uma coisa assim, por exemplo, eu sigo o colégio americano, porque tem 2 colégios, né? Geralmente tem o colégio americano e o colégio europeu. Eu sigo o colégio americano, onde isso também está muito em discussão, né? É outra super polêmica, onde vacinar o gato. Eu sigo o colégio americano, onde a gente continua fazendo a vacinação no flanco, que assim, para termos gerais, é a gordurinha ali do ladinho, assim, né? Mais próximo do bumbum, o culote. Para quem é mulher vai entender, é o famoso culote, entendeu? Aquilo lá é o normo técnico do flanco, onde a gente aplica, tá? E aí a ideia porque se você tiver algum tipo de tumor nesse local de aplicação, você tem uma área maior cirúrgica para tirar. Então, o que a gente chama de margem cirúrgica. E aí, essa margem, você, por exemplo, tá o tumorzinho aqui, né? Geralmente uma bolinha. Aí você tem que fazer uma incisão grande em toda a questão em volta, mas também de profundidade. Então, a margem cirúrgica, ela também refere à profundidade que você vai fazer a excisão, né? Que é retirar esse tumor. Então, muitas vezes, se você fizer no pescoço, o que você vai fazer? Tirar o pescoço do Não gato? tem o que fazer. Não dá, né, gente? Ele morre, então não vai adiantar. Então, por exemplo, aplicações qualquer que sejam aqui na região cervical, né, do pescoço, elas são... A gente pede, né? Por favor, não apliquem nessa região, não apliquem entre as escápulas, né? Quanto mais, o que a gente chama de cranial, né? Quanto mais perto da cabeça, mais difícil a gente tem para fazer alguma coisa, se caso acontecer, né? Já o colégio europeu, ele fala para aplicar na cauda ou na perninha, né? Que são considerados extremidades. Porque se você tiver esse tipo de tumor, você amputa. Eu, sinceramente, não sei, assim, isso é uma coisa muito minha. Eu não sei se eu chegasse no médico hoje, né? Por exemplo, a gente vai ter a vacina da Covid aí logo mais. Tomara, tô torcendo. E aí o médico vai aplicar a vacina em mim e fala, Renata, então, essa vacina, os estudos estão dizendo que ela pode dar um tipo de tumor que não tem cura, né? E assim, a amputação é a melhor coisa.
Você quer perder o pé, o braço, a perna, a mão? Onde você quer perder? Eu não sei, sabe, gente? Isso é meu, tá, gente? Não, isso é uma questão minha, não tô. Nenhum colégio fala isso, tá? Mas eu fico sempre me questionando: isso é uma qualidade de vida para aquele animal, muitas vezes? Lógico, a gente, com a amputação e que realmente a retirada, né, com margem cirúrgica segura, a gente tem muitas vezes uma. Não cura, porque o sarcoma é realmente um tumor bem invasivo, né? Ele é bem complicado, ele não responde a nada, mas a gente tem um tempo de vida maior desse animal e às vezes com qualidade, né? Mas assim, sei lá, gato, né, gente? É que gato é um pouco diferente. Eu não tô falando que gatos que têm alguma deficiência física não vivam bem. Tem vários. Eu tenho alguns pacientes que são paraplégicos e vivem super bem, mas eles já são assim. Você adaptar um animal, amputar por um tumor que realmente ele não vai evoluir bem, né? Só para ganhar alguns meses e é uma cirurgia complicada, eu não sei. Aplicação em cauda e extremidades eu já tentei fazer, né? E Renata, particularmente, acho muito dolorido. Eles sofrem bastante na aplicação. Então, assim, isso vai de é muito particular, cada veterinário escolhe. Eu prefiro continuar aplicando no flanco e muitas vezes eles comendo sachê, petisquinho, eles nem percebem. Ah, legal. E, por exemplo, eu tenho um gato em casa e eu comecei a perceber que ele tá esquisito. Quais sinais eu vou perceber que me apontam para uma FeLV, que podem me dar um alerta? Assim, na verdade, a gente fala que gato mudou comportamento, já é um sinal de alerta para tudo, né? A FeLV em si, ela não tem um sinal e sintoma específico, né? Por exemplo, diferente muitas vezes do herpes vírus. Ah, o animal começou com secreção nasal, secreção ocular, espirro, então a gente vai pensar mais nesse tipo viral. Mas a FeLV não. A felve ela é bem silenciosa, na verdade, né? Você vai perceber que aquele animal não está comendo muito bem, que ele as mucosas, né? Que é o que a felve mais faz, ela causa anemia, né? Então é a forma que a gente mais vê. Então a gengivinha, né? E aqui é que o ocular do gato não é muito parâmetro, mas enfim, dá para ver que tá ficando mais claro. E palato, né, que a gente fala que é o céu da boca, para o gato, que é onde a gente vai realmente tentar avaliar se esse gato tá anêmico ou não, no exame físico que a gente fala, né, que é quando a gente examina o animal, no palato, né, que é no céu da boca, vai estar bem mais claro, não vai estar vendo. Então, esse gato vai estar mais prostrado, ele não vai querer brincar, né? Então, já é sinal de levar no veterinário. E aí, a gente precisa fazer o exame, né, de sangue para ver, detectar se está anêmico ou não e tentar entender o que está acontecendo. E é sempre importante fazer sorológico para a felve, né? Então, não só para a felve, como para a FIV, que é uma outra retrovirose, Uhum. né? Que é a AIDS, mas a gente brinca, tinha há um tempo atrás um slogan que a gente falava, miô testou, né? Então, assim, todo animal, ele tem que ser, né? Então, as pessoas precisam testar os animais, gente. AIDS, né? E leucemia, não tem cura, tá? Então, testem seus animais. No caso da leucemia, ela é tão chatinha e ela tem fases, né? Então, foi o que eu falei. Você tem a fase abortiva da doença, você tem a fase. Travou? Travou um pouquinho, mas voltou. Ou tá travou? Mas continua ouvindo ou não? Então, às vezes trava e eu continuo ouvindo, aí às vezes trava e eu não ouço, mas agora voltou. Então tá. Então, voltando. Tem 3 fases da doença, bem resumidamente, tá, gente? Para tentar ser um pouco mais simples, porque a felve ela não é simples nem para nós veterinários, tá? Então, para explicar, ela é um pouco chatinha. Então, assim, tem 3 fases, resumindo. A gente tem os gatinhos na fase abortiva,
regressiva e progressiva. Abortiva, o gatinho foi lá, se infectou com o vírus da FeLV, ele não fez viremia, ele não fez o que a gente chama de provírus, né, que é esse carinha que a gente sempre vai buscar também, né, num outro tipo de exame, que é o PCR. E o sistema imunológico desse gato eliminou. Então, ele está livre da FeLV. Então, você faz a sorologia, que é o ELISA, vai dar negativo, você vai fazer o PCR, vai dar negativo. Ponto. Esse é o melhor dos mundos, é o que todo mundo quer, tá? Fase abortiva. Fase regressiva, né? O animal se contaminou com a FeLV, fez o provírus, e aí ele conseguiu, o sistema imunológico dele consegue inocular esse vírus, inocular não, ele consegue segurar esse vírus um tempo, o sistema imunológico lá, parrudo, fortinho lá, consegue manter esse vírus lá quietinho, né? Sem sintomatologia que a gente fala, tá? Então, esse animal, ele vai dar negativo no ELISA, na sorologia, mas ele positiva no PCR. Então, é importante fazer o PCR, né? Que é uma coisa também que a gente está descobrindo agora, porque antes a gente fazia assim, fez ELISA, deu negativo, que é a sorologia, beleza, gatinho livre, não tem FeLV, tá tudo lindo, e aí depois, anos depois, ele desenvolve um linfoma, que é um tipo de tumor, que pode, né, os gatinhos com FeLV, eles vão desenvolver mais linfoma do que aqueles que não têm a FeLV, né? Não é patognomônico que a gente fala, mas é mais provável, tá? E aí você faz o teste, deu positivo. Aí você fala, mas como? Ele fez a sorologia, era negativo, aí fica aquela bagunça, todo mundo se estapeando, proprietário bravo, e fala, não, ele era um regressor, tá? Então, é importante a gente fazer o PCR também. E o progressor, que é aquele gatinho que pegou a FeLV, entrou em contato, fez a fase virêmica, fez o provírus, envolve a doença. O sistema imunológico desse gatinho, ele não é suficiente para aquela carga viral. E aí a FeLV começa com todos os sinais clínicos, que a grande maioria é anemia, né? Foi o que eu falei, ele invade medula óssea e acaba, ao longo prazo, destruindo todas as células, né? Principalmente as precursoras que fazem toda a produção de hemácia, leucócito, plaqueta, enfim, a gente tem uma destruição geral, mas dessa parte hematopoética que a gente fala, né? Ele também desenvolve aos linfomas, né? Que é um tipo de tumor, tá? Então, pode ser no mediastino ou no intestino, os linfomas intestinais. E ele também causa algumas alterações oculares, como uveites, né? Então, tanto que a gente depende da uveite, quando a gente vê um animal com uveite, a gente vai procurar a FeLV. Assim, fez a sorologia do negativo, vamos no PCR. Deu negativo, vamos na medula. Eu tenho um caso de uma gatinha, eu não sei se a Suelen tá online, porque eu sou muito tapada com rede social, tô aprendendo, tá, gente? Sou meio velhinha, então eu sempre fiquei muito fora de rede social e tal, agora eu tô tentando aprender aí. Mas a Suelen é uma tutora que eu tô atendendo, da Chanel, né? É uma gatinha que, quando ela veio para mim, ela tava com 1,3 kg, isso para um gato é muito pouco, tá? Um gato já adulto. Ela tinha uma anemia absurda, então, em termos gerais, de hemácia, né, o que a gente fala, né, a porcentagem, né, arredondando, tem que estar pelo menos 6, né? Ela tinha 1 de hemácia. Hemoglobina, que é, vamos dizer, o ônibus que carrega o oxigênio, né? Sem ele o oxigênio não vai para todos os tecidos e tal. O normal, geralmente, é pelo menos no mínimo 14, o dela tava 3. Então a gente brincava que, assim, quando eu falei, gente, ela tá viva porque é gato. Então é outra questão também, que gatos são ETs, né? Fazendo uma brinha, que, assim, eles surpreendem. E aí no consultório ainda fazer um charminho, levantando o bumbumzinho quando eu fui fazer carinho e tal. Então deu muita dó de ver.
todos os testes dela eram negativos. Ela já tinha passado com vários veterinários e deu negativo. E, gente, não é possível que ela não tenha FeLV. Vamos pesquisar. Ela fez um mielograma. Primeiro ela fez uma transfusão, né? Porque ela precisava de sangue, né? É o que eu sempre falo, sangue é vida. Então, não tem jeito. Às vezes a gente vai ter que fazer a transfusão, tá? E aí a gente teve tempo para ela melhorar. Lógico, eu entrei com algumas medicações, a gente vai fazendo um suporte, né? Vou postar o caso dela na página da Vetlux essa semana, porque o resultado do mielograma ficou pronto. E aí, realmente, quando ela tinha condições de fazer o mielograma, que é uma punção de medula, porque precisa ser dado para isso, então ela precisava ter condições clínicas primeiro para isso, veio. Então, a FeLV dela estava na medula. Isso é mais raro acontecer? É. Mas o PCR dela, então, assim, ela é uma paciente que ela é progressiva, mas o PCR dela deu negativo. Então, para vocês verem como a FeLV atormenta os nossos sonhos, né? E assim, não é brincadeira. Então, por isso que a gente precisa vacinar e a gente precisa domiciliar os nossos gatos e separar todos os positivos dos negativos, né? Diferente da FIV, né, que é a AIDS, onde a gente pode ter, o ideal sempre é separar, né? Negativo com negativo, positivo com positivo. Beleza, mundo perfeito. Mas nem sempre a gente tem um mundo perfeito, né? Então, a FIV, geralmente que a AIDS, ela precisa de uma porta de entrada para entrar. Então, ela precisa de uma mordida, ela precisa de um, né, para poder entrar no sistema desse animal. E muitas vezes os gatinhos vivem juntos, mas são tranquilos, não tem muito contato, dá para ter gatinhos com AIDS positivo e gatinhos negativo, né? Convivendo no mesmo ambiente. FeLV, gente, não dá, tá? O vírus, ele é porreta, como diria uma amiga minha. E, por exemplo, adotei um gato, achei na rua, enfim, fui testar, deu positivo, mas ele morreu, perdi ele. O vírus ele fica no ambiente ainda um tempo ou não? Não é como em outros casos de vírus que ficam Não. no ambiente. Ele tinha que É ter alguma coisa realmente boa, né? A FeLV, diante de tudo isso, ele tinha que nos ajudar em algo, né? A FeLV, ela é um vírus extremamente sensível, né, ao ambiente. Então, fazendo uma boa higienização, você acaba eliminando. Mas, por prevenção, né, a gente sempre pede para que descartem depois de higienizados, né? Porque a gente também não quer contaminar o lixo que a gente está jogando, né, gente? A gente pede para que troque todos os potinhos de água, comida, caixa de areia e objetos em si, né? Mantinha, cobertor, roupinha, assim, eu sou contra, mas enfim, quem põe e tal, qualquer objeto que você possa lavar, aí a gente pede para lavar a 100 graus Celsius, deixar, né, de molho numa boa solução higienizadora é suficiente. Aí você pode reutilizar. Mas esses outros objetos, quando possível, a gente pede para trocar. certo. Daí uma pergunta aqui no particular se mesmo se os outros estiverem vacinados, não dá para deixar junto no mesmo lugar do que tem FeLV. Aí entra na questão de a vacina não ser uma garantia, né? Sim, justamente. É porque, assim, primeiro que a vacina, nenhuma vacina é 100%, gente. A vacina, ela tem as suas deficiências, a própria vacina, tá? Outra, a gente tem que lembrar que é aquilo que eu falei, né? Vacinar não significa que a gente imuniza. Tanto que muitas vezes, depende do sistema imunológico desse animal, a gente vai vacinar várias vezes esse animal, tá? Então, assim, a gente não tem 100% de segurança. Mesmo esse gato FeLV, ele possa conviver com outros negativos se todos os outros forem vacinados. Óbvio que isso é o menos pior, né? Porque eu tenho pacientes que fizeram o que a gente fala, né? De viver no mundo ideal, às vezes não é possível, tá? Então, eu tenho alguns pacientes que
foram adotados de algumas ONGs ou da rua e tal, aquela situação. E aí fizeram a sorologia, o ELISA, né? E aí deu negativo. E aí o que aconteceu? Adaptou, fez tudo lindo, os gatinhos se deram bem e temos um irmãozinho novo na casa. O que esse gato é? Ele é um regressor. Ele tem a FeLV, mas ele é regressor. Então, a gente sempre fala, gente, tem que fazer a sorologia, o ELISA e o PCR. Fez o PCR, deu negativo, mesmo assim, a gente ainda pede para repetir com 6 meses essa sorologia, tá? Porque a gente tem essa... então, assim, adotou, faz sorologia e faz o PCR. Deu tudo negativo, você pode começar a introduzir esse animal, esse gatinho, junto com os outros futuros irmãozinhos, tá? Mas depois de 6, 7 meses, vamos testar ele de novo, porque existe ainda uma porcentagem pequenininha, mas que pode o exame pode não pegar, mesmo o PCR. Por quê? Essa FeLV tá onde? Já tá na medula, que é esse caso que eu falei da Chanel. E aí, às vezes, a gente pega isso num outro teste. Então, assim, esse é um dos motivos que a gente acredita que a FeLV cresceu muito no país. Porque a gente não vacina com frequência, tá? A gente, assim, acaba não fazendo a quíntupla. Primeiro porque sempre surgiu essa história do sarcoma vacinal, é uma vacina mais dolorida, muitas vezes. Então, se criou vários mitos, né, em relação a essa vacina. E aí, a gente não vacinou mais. Isso, eu me coloco no meio, né, toda a classe veterinária, a gente não faz a quíntupla como rotina. A gente não fazia, né? Então, esse guideline aí de 2020, que acabou de sair, veio para esbofetear a gente e falar, olha aí, seu Santana, tem que vacinar, entendeu? Não precisa ter medo do sarcoma, custo, né, custo-benefício, tem que vacinar, é melhor vacinar, tá? E aí a gente também tem muito, aqui no Brasil a gente tem muito abandono dos animais, né? A gente tem muitos animais que não tem, né, não tem casa, eles ficam confinados em gatis e ONGs pela vida inteira, com 300 mil vírus ali de complexo respiratório, né? Rodando, além do vírus da leucemia, além da AIDS. Então, assim, é um pool de vírus. E aí, esses gatos vão para sua casa e o primeiro teste, o que a gente faz é sorológico, deu negativo, e a gente começa a ter essas adoções, né? Então, também é um fator que a gente acredita que possa ser o motivo. Fora os gatos que Não, dão a famosa... e você tá falando isso, e eu tô aqui só pensando que, tipo, eu adotei os meus, fiz ali o teste FIV-FeLV sorológico e ok, tá bem, vou colocar em casa com os outros. E, tipo, nunca pensei em fazer É um PCR. normal. O veterinário nunca falou de fazer o PCR. Sim, não, assim, eu vou E ser bem aí, sincera, eu também tenho minha carga de culpa. Aquele grandão que vocês viram aqui, que é o Charlie, é o meu primeiro gatinho. Não, o primeiro gatinho foi o Tobias, que foi o responsável por eu me apaixonar por felinos. Mas o Charlie, ele vivia com os meus cães, muito bem, obrigado. E aí eu adotei, na verdade, eu resgatei o Franja, que é um magrelão que tá dormindo em algum canto aqui do apartamento. Aquela história triste, né? Saí, ele foi atropelado, foi na minha frente. Quando eu vi, não sei como o gato já estava no meu colo. Às vezes eu não lembro, né? Assim, do nada ele já estava no meu colo e no meu carro, entendeu? Não sei como. E aí, aí você fica aquela situação, né? Tipo, o que eu faço? Ai, ele apareceu. Oi, filha, eu tô falando de você. Vem aqui. Vem ficar famoso. Aqui. Fala. Fala, oi, mamãe, eu não gosto. Olha olha só. só o Franja. Oi, Fran, tudo bom? Oi. Aí ele. Não, mas agora deixa a mamãe aparecer, tá? Obrigada.
pela sua participação especial. Aí eu comecei a dar, fiz os exames e tudo, ok, fiz o quê? Sorológico, negativo, comecei a adaptação. Então, assim, não é rotina nossa, nem nossa veterinária, né? Isso são os trabalhos mais recentes que mostram que a gente precisa fazer o PCR. E aí, né, eu fiz o PCR deles faz 3 meses. Quando eu vi, eu falei, menina, não fiz o PCR? Meu Deus, eu posso ter contaminado o Charlie, porque o Charlie, eu sabia que ele era negativo de PCR, porque eu já tinha feito, porque ele foi um dos temas da minha monografia. Animal de veterinário, né? Sempre vira alguma coisa, porque ele sempre tem tudo. Estudo, eles fazem parte. Então, ele foi parte da minha monografia de especialização. E aí, nele, a gente fez até tomo, né? Enfim, era tudo negativo. E aí, eu falei, gente, se o franja é positivo e eu pus um regressor dentro da minha casa, contaminei o meu negativo. Aí, maluca, né? Catei o gato, fui fazer exame. E graças ao bom Deus, São Francisco, alguém lá em cima, ele é negativo também. Então, os dois são negativos, tanto com sorológico e PCR. Mas, enfim, né? Então, a gente faz isso, tá? Então, por isso que a gente precisa divulgar essa informação. Precisa fazer o PCR também. E lembrando que o PCR é um exame que ele não é 100%, tá, gente? Ele precisa para ser negativo e a gente confiar no teste, assim como o sorológico, ele precisa ser feito por um laboratório de confiança que saiba realizar o PCR, né? Porque o pessoal faz muito... Ai, PCR. Fiz o PCR, é um exame top. É um exame top, mas ele, assim como outros, né? Um hemograma, ele tem que ser bem feito. Então, não adianta fazer em qualquer lugar, tá, gente? A gente precisa de laboratório de confiança e credenciado na veterinária, tá? E também não pode fazer em laboratório humano. Certo. Gente, alguém tem me mais empolgo, alguma gente. dúvida? A gente tem 3 minutinhos para terminar a live. Já? Doutora, Nossa, quer eu falo acrescentar mais pouco, alguma né? coisa? Eu falo pouco. Bom, gente, desculpa se eu falei muita coisa, acabei... Tinha tanta coisa ainda para explicar, FeLV é um assunto bem longo, complexo. Eu espero que vocês tenham tirado, sei lá, 1% das dúvidas de vocês. Nós veterinários também vamos aprender a lidar com a FeLV, a adequar cada protocolo, mas eu acho que, para resumir, ficar um pouco mais claro, as pessoas estão assistindo, em primeiro lugar, vacinar não é a mesma coisa que imunizar, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que escolher protocolos vacinais corretos para aquele animal, né? Lembrar que a gente não pode vacinar qualquer animal, tomar qualquer vacina, porque muita gente banaliza a vacinação. E a vacinação não é difícil pra caramba. A gente, como veterinário, se a gente for fazer um protocolo personalizado, a gente já, às vezes, surta, porque tem vacinas que não tem no Brasil e a gente queria usar, né? Então, tomar cuidado com isso. Sorologia e PCR em todo mundo. Miô testou, todos, tá? E lembrar que a gente precisa de um ambiente sempre gatetizado, sem estresse, boa alimentação. A gente tem que ficar olho em todos os sinais, né, do gatinho, se come, se faz xixi, se faz cocô, se tá tudo normal. Vomitar não faz parte da rotina dos gatos, então travou tudo. Vomitar não. Então a gente tem que tudo, e para quem quiser mais algumas informações, sempre tem informações relevantes, são super dedicadas. E na página da Vetlux, que é a minha página para ajudar vocês com todas as dúvidas referentes a FeLV e a outras doenças, tá bom? Tá ótimo. Gente, semana que vem a gente vai continuar o assunto, mas a gente vai falar de FIV com a doutora Renata. Então, agendem, lembrem, ativem os lembretes e participem novamente. E, doutora, eu queria muito agradecer essa participação. As suas lives são sempre ótimas, super esclarecedoras, e é um prazer te receber sempre.
Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e deixar eu ficar aqui me empolgando falando, né? Porque quem me conhece fala que eu falo, sabe que eu falo pelos cotovelos, então às vezes eu me empolgo e vou embora. Não, a gente adora. Gente, obrigada por Obrigada, viu, gente? Boa participar. noite para todo Não mundo. percam a live. É isso aí. Prometo falar menos. Não, pode falar mais. Tchau. Então, tá bom, gente. Boa noite. Cuidem e até a próxima live. Obrigada.